deseja falar com você. Abra o seu coração. Uma mensagem do coração de Deus para a sua vida. Livro do profeta Jeremias, capítulo 3, versículo 15, nos fala: Vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento, com ciência e com inteligência. Uma promessa de Deus para o povo de Israel que avança os séculos até os nossos dias. Essa promessa de Deus, ela vem se manifestar em Efésios capítulo 4, versículo 11, quando o apóstolo Paulo escreve: Ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aqui nós temos os dons ministeriais que são dados por Deus à igreja para o crescimento dos santos, para o crescimento da obra de Deus, para a edificação do corpo de Cristo. Atualmente é muito comum ouvirmos o pastor ser chamado de anjo da igreja. Biblicamente está correto. No livro do Apocalipse é dessa maneira que Cristo se dirige aos pastores, aos líderes das 7 igrejas da região da Ásia. O evangelho começava a sair dos arredores de Jerusalém, Galiléia, Samaria e agora caminhava para as outras regiões do Império Romano, a Ásia sendo uma das principais, e depois se avançaria para a Europa e para o mundo todo. Então ali era um momento muito importante, uma palavra de Cristo para os anjos daquelas igrejas e para as igrejas em geral também. Igrejas, no caso, os grupos de crentes, de cristãos daquelas regiões. Por outro lado, essa maneira de tratar o pastor, chamar de anjo da igreja, às vezes leva as pessoas a esquecerem que pastor, e pastora também, é um ser humano, feito de carne e osso, com falhas e fraquezas, com acertos e erros, que além da igreja tem família para cuidar, contas para pagar e sonhos a realizar. As pessoas esquecem facilmente que o anjo da igreja tem seus dias de tristeza, de depressão, de mau humor. Esquecem que o anjo da igreja tem dias que está doente, tem dias que precisa tirar tempo para orar por si mesmo e pela sua família. Esquecem que o anjo da igreja precisa descansar, ir ao médico, como todo mundo. E às vezes, os próprios pastores e pastoras esquecem disso. Se comportam como se fossem realmente criaturas celestiais, inatingíveis, que não estivessem sujeitas a essas vicissitudes da vida. Mas Deus, que é muito misericordioso, sempre dá um jeito de nos lembrar que nós somos pó e cinza, dependentes inteiramente da graça divina e da misericórdia de Cristo. Aliás, mesmo que nós pastores fôssemos anjos de verdade, isso não nos livraria de errar. Afinal, a Bíblia nos conta que muito tempo atrás, nas mansões celestiais, nas regiões celestiais, ocorreu uma rebelião, onde terça parte dos anjos acompanhou um querubim ungido de alta posição que se rebelaram em um sonho louco de destronar o Criador e por isso foram expulsos da glória celeste. Então, se os anjos de verdade eles podem errar, quanto mais nós, seres humanos, pó e cinza. Portanto, como pastores, precisamos andar com temor e tremor na nossa carreira ministerial, procurando viver o que pregamos e pregar o que vivemos, na certeza de que no final da jornada teremos a recompensa almejada. Como nós lemos na primeira carta do apóstolo Pedro: quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a incorruptível coroa de glória. Existem aqueles que almejam ser pastor a fim de serem sustentados pela igreja, mas também existem, graças a Deus, muitos pastores verdadeiros que, em vez de serem sustentados, praticamente sustentam a igreja de todas as formas possíveis e imagináveis. Cada cristão deve procurar discernir uns e outros
descobrir esses verdadeiros pastores, aproximando-se cada vez mais dos verdadeiros e se afastando dos demais. Que cada pastor possa, no final da sua carreira, dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Neste período de pandemia, muitos pastores e pastoras têm tombado no campo de batalha, se deslocando para visitar as ovelhas, muitas vezes celebrando os seus cultos, suas reuniões, acabam sendo contaminados por essa doença. Muitos caem no leito da enfermidade e, graças a Deus, muitos se recuperam, mas muitos também são levados ao descanso eterno. Deixam suas famílias enlutadas, com saudade, mas deixam também a certeza de que cumpriram o seu trabalho, de que terminaram a sua carreira. Partem desta vida na esperança de que Deus levantará outros pastores e outras pastoras, e que muitos que estão nos ouvindo nesse momento possam colocar no seu coração este propósito de serem pastores e pastoras verdadeiros. Que Deus possa despertar, vocacionar cada dia mais homens e mulheres, jovens e de meia idade, ou até mesmo anciãos, para serem pastores e pastoras na sua obra, pois a seara é grande, o campo é grande e há poucos trabalhadores. Que Deus, portanto, levante mais e mais pastores e pastoras segundo o seu coração, para justamente completarem as fileiras do serviço de Deus, não deixarem o exército desfalcado, mas que possam fazer a obra de Deus a tempo e fora de tempo. O que é ser pastor? Ser pastor é amar, ainda que o seu amor não seja correspondido. Ser pastor é enxergar o que ninguém mais consegue ver. Ser pastor é abraçar a criança hoje, já pensando no obreiro de amanhã. Ser pastor é conversar com os anciãos da igreja, mesmo que a história deles já tenha sido contada muitas e muitas vezes, e ter no olhar deles o respeito por aqueles que já trilharam há muitos anos o seu caminho. Ser pastor é apresentar sua ovelhinha a Deus, tenra e pequena, sob o olhar emocionado dos pais. Mas ser pastor também é se despedir de um irmão ou irmã queridos, ovelha que cuidou com tanto zelo, mas que foi chamado à glória celeste. Ser pastor é estar no casamento, falando à noiva vestida de branco, emocionada, e falar ao noivo ansioso que segura a mão da amada e dizer a eles: a vida matrimonial é bela, mas trará desafios, e vocês precisam estar unidos um com o outro e unidos a Cristo para vencê-los. Ser pastor é sorrir, mesmo quando seu coração está chorando. Ser pastor é abençoar quando na sua própria vida as provas aumentam e as tribulações se multiplicam. Ser pastor é tentar secar as lágrimas da mãe desesperada que sofre com os filhos. É aconselhar a esposa desiludida com o marido. É ser cumprimentado na rua, mas também é ver alguém disfarçando para não cruzar o olhar com o seu. Ser pastor não é o título. Ser pastor é a pessoa, o homem ou a mulher que se torna, a palavra que se vive todos os dias. São as dificuldades superadas e os testemunhos que vão se formando. Ser pastor é ser simples, tendo os olhos sempre no campo. Afinal, as ovelhas não ficam paradas, estão sempre em movimento. Mas ser pastor também é ser líder. E não podemos, nesse mistério, nos esquecer de que essa liderança é uma função menor do que a de ser pastor. Isso porque líder cuida das coisas e pastor cuida das ovelhas. Líder visita obras, pastor visita ovelhas. Líder administra os negócios, pastor alimenta as ovelhas. Líder cheira a gabinete, pastor cheira a ovelha. Líder manda, pastor serve. Líder possui seguranças, pastor protege as ovelhas. Líder consulta o número do cadastro na ficha do rol de membros, pastor conhece as ovelhas pelo nome. Líder espera o resultado,
Pastor vai em busca da ovelha e a carrega nos ombros. Líder castiga, pastor corrige. Líder disciplina, pastor restaura. Líder treina os liderados, pastor guia as ovelhas. Líder tem metas, pastor tem propósitos. Líder busca o topo, pastor anda nos vales. Líder é formado, pastor é chamado. Líder assina papéis, pastor cumpre o seu papel. Líder gasta tempo e recursos com a manutenção do cargo, pastor investe na oração. Líder constrói prédios, pastor constrói vidas. Líder paga contas, pastor paga o preço. Líder é temido, pastor é amado. Líder é dono da igreja, pastor é dado à igreja. Líder é chefe, pastor é amigo. Líder é bajulado, pastor é honrado. Líder passa, pastor fica na memória. Líder vive das ovelhas, pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, que neste segundo domingo do mês de junho, nós possamos celebrar os verdadeiros pastores e pastoras que estão à frente dos rebanhos, fazendo a obra de Deus a tempo e fora de tempo. E que muitos que nos ouvem tenham no seu coração despertado o chamado pastoral, para que também se engajem nesta obra, neste trabalho, e dessa forma sejam pastores segundo o coração de Deus. Que o Senhor nos abençoe.